Sou o único criador da minha vida. Cada escolha que faço, por menor que pareça, molda o caminho que sigo. Não culpo o destino, nem deixo o acaso decidir por mim. Sou eu quem escolhe, sou eu quem constrói. O meu presente é o reflexo das decisões que tomei. E o meu futuro será o resultado da coragem que tenho em escolher sempre com consciência e com a alma. A vida tem mais sentido contigo do meu lado. Este texto escrevi-o para te mostrar que, independentemente daquilo que tu faças ou não faças, tudo depende das tuas escolhas. Claro que os outros fazem escolhas que podem interferir nas tuas escolhas, mas tu podes fazer escolhas que interfiram nessas escolhas e que reponham a tua verdade. Ou seja, sempre, em última instância, as tuas escolhas é que prevalecem. E as tuas escolhas determinam aquilo que vais viver. Aquilo que estás a viver hoje é fruto das escolhas que fizeste lá atrás. Há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos. Sabes? Porque as consequências das tuas escolhas não têm um tempo certo para acontecer. Elas acontecem quando têm que acontecer. Há escolhas que tu fazes e a consequência é imediata. Há escolhas que tu fazes e as consequências são ao longo do tempo. Mas que elas vêm e vêm. Por isso é que é importante que tu tenhas consciência das escolhas que vais fazer hoje. Porque são elas que vão ditar a tua vida no futuro. Se tu não gostas da vida que estás a viver agora, muda as escolhas. Faz escolhas diferentes, alinhadas com a tua verdade e te garanto que o teu futuro, as consequências das tuas escolhas hoje, farão um futuro diferente. Mais de acordo com aquilo que tu queres. Escolher aquilo que a gente mais precisa, às vezes, é preferível do que escolher aquilo que a gente mais quer. Porque quando a gente escolhe aquilo que a gente quer, muitas vezes é o caminho mais fácil. Mas se escolheres aquilo que tu precisas, estás a escolher o teu caminho. Porque a tua alma, a tua consciência, normalmente não te pede aquilo que tu queres, pede-te aquilo que tu precisas. Só que tu boicotas esse pedido e quase sempre vais para o mais fácil. Precisamente porque é mais fácil. Mas as consequências das escolhas mais fáceis, daquilo que tu queres, vão ser diferentes das escolhas que tu faças daquilo que tu precisas. A tua alma faz-te escolher o que tu precisas, porque ela sabe que aquilo que tu precisas é o mais importante neste momento. Por isso é que eu digo sempre, tu atrais o que tu precisas e não o que tu queres. E no dia em que aquilo que tu precisas é igual àquilo que tu queres, estás a viver em abundância. E seguramente que estás a viver em paz contigo. Por isso, tem muita atenção às escolhas que fazes. Porque as escolhas vão determinar a tua vida. Vão-te trazer consequências de uma maneira ou de outra em função de escolheres alinhado com a tua verdade ou desalinhado com a tua verdade. Pensa bem sobre isto. E a cada escolha que vais fazer, pergunta-te se esta escolha tem a ver contigo, se é algo que tu precisas mesmo, ou se vais escolher porque queres e porque queres agradar aos outros sem pensares em ti. Porque não é egoísmo escolher a pensar nos outros e a pensar em ti. Bem pelo contrário. É o maior altruísmo que pode existir. E sabes porquê? Porque quando tu escolhes para os outros a pensar em ti, beneficiam os dois, porque tu te tornas uma melhor pessoa para poderes ajudar ainda mais
aqueles que estão à tua volta. Lembra-te sempre que tu só podes dar quem és. Por isso é que as pessoas, quando escolhem a pensar nos outros e se esquecem de si, sofrem. Chega disso. Está na altura de escolheres por ti, e quando escolheres para os outros, estás também a escolher para ti. E vais ver que a tua vida, as consequências dessas tuas escolhas, vão-te trazer uma vida muito melhor. A vida que tu vieste cá viver. Muito bem. Pensa bem sobre isto. Entretanto, se gostaste deste texto, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, clica no sininho sempre, que é para poderes vir a ser notificado cada vez que eu publicar um vídeo, e oferece este livro. Oferece este livro a ti e a todos aqueles que tu entendes que de alguma forma precisam de remexer na sua vida, dar uma volta às vezes de 180 graus para poder começar algo novo, algo de verdade, autêntico e que tenha a ver com eles. Pensa bem sobre isto. Um grande abraço para ti.